Capítulo X. Quando, e em que coisas, esta obediência diz respeito à alma interior? 80. Para que você saiba quando a obediência é mais necessária, eu vou avisá-lo que é quando você encontrar as horríveis e inoportunas sugestões do maior inimigo sobre você. Será quando você enfrentar a maior escuridão, a angústia, a aridez, o abandono, quando você se encontrar mais assediado pelas tentações, pela ira, ódio, blasfêmia, luxúria, pelo praguejar, pelo tédio, desespero, impaciência e desolação, então, será muito necessário que você acredite e obedeça a um experiente diretor. Repouse em seu santo conselho, para que você não se deixe levar pela forte persuasão do inimigo. Ele o fará crer em uma aflição e em uma pesada deserção, que você se encontra perdido e rejeitado por Deus, que você está fora do seu favorecimento e que a obediência não lhe traz nenhum benefício. 81. Você se achará cercado por escrúpulos problemáticos, pesares, angústia, tristeza, martírio, desconfiança, pelo esquecimento das criaturas, e outros problemas tão amargos que as suas presentes aflições lhe parecerão confortos passados e seus atuais tormentos inconquistáveis. Ó alma bendita! Quão feliz você ficará se então acreditar no seu guia, e se submeter e obedecer a ele. Então, você caminhará de forma segura pelo caminho secreto e interior da noite escura. De qualquer forma, parecerá a você viver em erro, e que está pior do que nunca, porque você não vê nada em sua alma, além de abominação e sinais de condenação. 82. Você chegará a pensar que está possuído por um mau espírito, porque os sinais deste exercício interior e desta terrível tribulação parecem ser tão ruins quanto as invasões das fúrias infernais e dos demônios. Portanto, cuide de crer firmemente e erre seu guia, pois a verdadeira felicidade consiste em sua obediência. 83. Você deve levar em consideração que, quando o diabo vê uma alma negar-se totalmente se submeter à obediência do seu diretor, ele lança um bizarro rugido por todo o inferno, para impedir este bem infinito e este santo sacrifício. Por estar cheio de inveja e fúria, ele costuma causar conflitos entre os dois, inspirando a alma com enfado, raiva, aversão, resistência, desconfiança e ódio contra o guia. Algumas vezes ele faz uso de sua língua para lhe lançar muitas reprovações. Mas se o diretor for experiente, ele rirá de todas estas sutis armadilhas e diabólicas astúcias. Embora o diabo possa persuadir as almas em tal estado com diversas sugestões, para que não creiam em seu diretor, e para que elas não o obedeçam, e nem tenham progresso com ele, mesmo assim elas devem crer e crer o bastante para obedecerem, embora isto não lhes traga satisfação. 84. Você pedirá ao seu guia alguma liberdade, ou irá comunicar a ele alguma graça recebida. Se ele negar essa liberdade, ou rejeitar a graça para que você não se torne orgulhoso, você irá se esquivar do seu conselho, e o deixará. Isto é um sinal de que o favor era falso e que o seu espírito corre perigo. Mas se você acreditar e obedecer a ele quando ele claramente o desagradar, isto é um sinal de que você está vivo e não mortificado. Desta forma, você tirará proveito desta violenta e eficiente medicação. Embora a sua parte inferior esteja atormentada e se ressinta, ainda assim a parte superior da sua alma o abraça, e estará humilde e mortificada porque sabe que está à vontade divina. E, embora você não o saiba, ainda assim a satisfação vai aumentando em sua alma, assim como a confiança que você tem no seu guia. 85. Você deve saber que o meio de se negar o amor próprio e de não se deixar levar pelo próprio julgamento, é submetê-lo totalmente, com verdadeira submissão, ao conselho do médico espiritual. Se ele impede o seu prazer, ou ordena aquilo que você não deseja, milhares de falsas e inúteis razões imediatamente se apresentam ante o seu santo conselho. O espírito que não está mortificado e nem tem cego o seu julgamento, é inimigo irreconciliável para a pronta e cega obediência, e para a paz da alma. 86. Então, é preciso vencer a si mesmo e aos seus sentimentos apressados e desprezar todas estas falsas e mentirosas razões, obedecendo, segurando a sua língua e executando o santo conselho. Este é o caminho para extirpar o seu próprio apetite e o seu próprio julgamento. 87. Por esta razão, os antigos pais, como experientes e habilidosos mestres do espírito, exercitavam os seus discípulos de diversas e extraordinárias maneiras. Para alguns, eles ordenavam que plantassem alfaces com as folhas para baixo, a outros que regassem árvores secas e murchas, ainda a outros, que vestissem e despissem suas roupas muitas vezes.
Todos estes são maravilhosos e efetivos estratagemas, para se testar a obediência simples e cortar as ervas daninhas da sua própria vontade e do julgamento pelas suas raízes. Capítulo 12. Onde se traia do mesmo assunto. 88. Saiba que você não pode dar um passo no caminho do Espírito, até que se esforce para conquistar este feroz inimigo, que é o seu próprio julgamento. A alma que não conhecer esta ferida jamais será curada. O homem doente que conhece a sua doença sabe com certeza que, embora esteja sedento, não é bom que beba. Embora a medicação receitada para ele seja amarga, ainda assim ela lhe é proveitosa. Por isto, ele não confia no seu apetite, e não confia em seu próprio julgamento, mas se sujeita a um médico habilidoso, obedecendo-o em todas as coisas como sendo o meio de alcançar a sua recuperação e cura. O conhecimento de que está doente o ajuda a não confiar em si mesmo, mas a seguir o sábio julgamento do seu médico. 89. Todos nós estamos doentes com a doença do amor próprio e do nosso próprio julgamento. Nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos sempre desejando coisas prejudiciais a nós, e aquilo que nos faz bem é desagradável e penoso. É, portanto, necessário, para aquele que está doente, usar os meios de recuperação que não são críveis ao nosso próprio julgamento e sentimentos destemperados. Acredite no sábio julgamento do habilidoso médico espiritual, sem réplica ou desculpa, desprezando as razões aparentes do amor próprio. Assim, se nós obedecemos, nós certamente nos recuperaremos, e este nosso amor, que é o inimigo de nosso sossego, paz, perfeição e espírito, será derrotado. 90. Com quanta frequência irá o seu julgamento enganá-lo? E quantas vezes irá você mudar o seu julgamento com vergonha, depois de ter confiado em si mesmo? Se algum homem enganasse 2 ou 3 vezes, você confiaria nele novamente. Por que você, então, deposita confiança em seu próprio julgamento, que o enganou tantas vezes? Ó alma bendita, não acredite mais, sujeite-se com verdadeira submissão e siga cegamente esta obediência. 91. Você se sentirá muito satisfeito por ter um guia experiente e irá estimá-lo com grande alegria. Será de pouca valia se você confiar no seu próprio julgamento mais do que no seu conselho, e não se submeter em toda a verdade e simplicidade. 92. Suponha que um grande homem esteja sofrendo de uma perigosa doença. Ele tem em sua casa um famoso e hábil médico que rapidamente identifica o seu mal, as causas, as condições e o seu estado. Sabendo com certeza que esta doença deve ser tratada com várias cauterizações, ele ordena o uso de lenitivos. Agora, não causarão estes uma grande desordem? Se é certo que os lenitivos não ajudarão em nada e que a cauterização é o procedimento adequado, por que ele não a aplica? Porque, embora a pessoa doente queira a sua melhora imediata, o médico conhece melhor o seu ofício. Pois o homem não está em disposição de suportar um tratamento mais forte, e por isto o sábio homem lhe ordena tomar lenitivos, porque, embora estes não o irão levantar, todavia impedirão que a doença se torne mortal. 93. Do que adianta-se, tendo você o melhor diretor do mundo, não quer a ele se submeter verdadeiramente? Embora ele seja um homem de habilidade e conheça o agravo e o remédio, ele pode não aplicar o remédio apropriado. Cabe a você, então, ainda mais, negar a sua vontade. Porque ele conhece o seu espírito e o seu coração, e sabe que estes não estão dispostos a deixar as enfermidades do seu próprio julgamento serem removidas, e se for assim, você não será nunca curado. Será um milagre se ele puder manter você na graça com um inimigo tão feroz da sua alma sobre você. 94. Se o seu diretor for um homem sábio, ele irá desdenhar toda a sorte de favores. Se o seu espírito não estiver bem baseado, creia em seu diretor, obedeça-o e aceite o seu conselho. Com este desdém, se o espírito foi dissimulado e da parte do maligno, o seu secreto orgulho, formado por aquele que falsifica estes espíritos, logo será conhecido, mas se o espírito for real, embora você encontre aborrecimento nesta humilhação, ela servirá a você de uma forma extraordinariamente benigna. 95. Se a alma se deleita na estima em ter os favores que recebe de Deus tornados públicos, se ela não obedece e não acredita em seu diretor, que tem pouca consideração por eles, tudo então será mentira e engano, pois o diabo é o anjo que transforma a si mesmo. A alma vê que o habilidoso diretor despreza estes engodos, se for maligno o espírito. Ele, o espírito maligno, recolhe a afeição fingida que mostrou ao diretor e se esforça para, pouco a pouco, dele se afastar,
procurando por outro que aceite os seus enganos. Pois o orgulhoso nunca pode se manter na companhia daqueles que o humilham. Mas, por outro lado, se o espírito for verdadeiro e de Deus, por estes meios o amor e a constância aumentam continuamente. A alma deseja muito mais o seu próprio desprezo, pelo qual a clareza e a sinceridade do espírito se tornam qualificadas e sem engano. Capítulo 13. A comunhão frequente é um meio efetivo de se receber todas as virtudes e, em particular, a paz interior. 96. Existem 4 coisas mais necessárias para se atingir a perfeição e a paz interior. A primeira é a prece, a segunda, a obediência, a terceira, a comunhão frequente, a quarta, a mortificação. E agora, já que já tratamos da prece e da obediência, será conveniente tratarmos também da comunhão. 97. Você deve saber que existem muitas almas que privam a si mesmas do infinito benefício desse precioso alimento. Elas julgam não estarem suficientemente preparadas e que nada menos do que uma pureza angélica é necessária para isto. Se você tem uma finalidade pura e um verdadeiro desejo de realizar a vontade de Deus, sem procurar a devoção sensível ou a sua própria satisfação, venha com confiança, porque você está, então, adequadamente disposto. 98. Todas as dificuldades, todos os escrúpulos, todas as tentações, dúvidas, medos, resistências e contradições devem ser rompidas nesta rocha do desejo pela vontade divina. E a melhor preparação para a alma é se comungar sempre, porque uma comunhão dispõe a outra. Assim, eu irei mostrar os 2 caminhos da preparação. O primeiro é para as almas exteriores que têm bom desejo e vontade. O segundo é para as espiritualizadas que vivem internamente e têm uma luz e um conhecimento maiores de Deus, dos seus mistérios, das suas operações e sacramentos. 99. A preparação das almas exteriores é se confessar e se retirar do convívio com as criaturas. Antes da comunhão devem se pôr em silêncio e considerar o que será recebido, e por quem. Vai ela ao maior dos ofícios do mundo, que é receber o grandioso Deus. Que singular favor e a própria pureza condescender em ser recebida pela fé a majestade pela vileza, o Criador pela criatura. 100. A segunda preparação, para as almas interiores espiritualizadas, deve ser o esforçar-se por viver com grande pureza e autonegação, em um retirar-se universal do mundo, através da mortificação e do recolhimento contínuos. Quando elas caminham desta forma, elas não têm necessidade de qualquer outra preparação, porque as suas vidas são uma contínua e perfeita preparação. 101. Se você não conhece estas virtudes em sua alma, pela mesma razão você deve com frequência se aproximar da mesa soberana para recebê-las. Nunca deixe que o impeça perceber-se vazio, defeituoso e frio. A comunhão frequente é o remédio que cura estas doenças e aumenta a virtude. Pela mesma razão é que, quando você está doente, deve ir ao médico, uma vez que se encontra com frio e com febre. 102. Se você se aproximar com humildade, com o desejo de fazer a vontade divina, e com a licença do seu confessor, você poderá recebê-la todo dia, e todo dia você irá melhorar mais e mais. Nunca tema ver-se sem este amor afetado e sensível, que alguns dizem ser necessário. Esta afeição sensível não é perfeita, e geralmente é dada a almas fracas e amáveis. 103. Você dirá que se sente indisposto, sem devoção, sem fervor, sem o desejo pelo divino alimento, a ponto de perguntar com que frequência você deve tomá-lo. Acredite, com certeza, que nenhuma destas coisas irá impedi-lo ou machucá-lo, enquanto você perseverar com firmeza neste propósito, de não pecar, e você se determinará a evitar toda ofensa. Se você confessar todas as de que se lembra, não duvide que está bem preparado para se aproximar da divina e celestial mesa.